Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Pod Senai, um podcast idealizado pelo programa Oportuniza do Senai Ceará. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais promissores da atualidade, o hidrogênio verde, uma fonte de energia limpa que está ganhando força no Brasil e no mundo. Mas o que tudo isso tem a ver com você, aluno ou aluna do Senai? Tudo, porque o futuro da indústria passa por energia limpa, inovação e, claro, profissionais preparados para isso. Para essa conversa, trouxemos dois convidados especiais que vão nos ajudar a entender por que o futuro é agora e como o Senai está ajudando a formar os protagonistas dessa nova economia. Estou aqui com Isabela Maciel, assessora para a transição energética do Senai Ceará, e Hugo Diogo, gerente de comunidade da América Latina da Fortescue. Muito bem-vindos ao Pod Senai. Eu gostaria que, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vocês se apresentassem melhor ao nosso público que está acompanhando o podcast, começando, claro, pelas damas. Isabela, por gentileza. Olá, muito obrigada. Eu queria primeiramente agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui hoje discutindo esse tema que é tão importante, né, Hugo? Eu sou Isabela Maciel, eu sou engenheira eletricista, especialista em energias renováveis, trabalho atualmente no Senai Ceará como assessora para a transição energética, junto com o nosso diretor regional, Paulo André Holanda, que prioriza tanto esse tema e juntos a gente trabalha em parcerias estratégicas, buscando novos projetos na área de hidrogênio verde, de energia eólica, de energia solar, para trazer o melhor, o que tem de mais tecnológico para os nossos alunos e para as nossas indústrias. Que bom, bem-vindo, Isabela. Hugo, por gentileza, fala um pouquinho de como é a sua atuação na Fortescue. Primeiro, novamente, obrigado também. Uma honra estar aqui participando, contribuindo e aprendendo com vocês, né? Bem, eu sou o Hugo, eu estou como gerente de comunidades e performance social da Fortescue, América Latina, ou seja, temos projetos na Argentina, no Chile, no Peru e no Brasil, aqui no Porto do Pecém. E, basicamente, o que nós buscamos fazer é promover relacionamentos positivos e duradouros com nossas comunidades, sejam as comunidades que estão próximas à área do projeto, mas também a comunidade industrial, a comunidade acadêmica, a comunidade da sociedade civil organizada, enfim, todos esses públicos que fazem parte da sociedade cearense. Que bom, isso quer dizer que nossa conversa aqui vai ser muito boa. E para começar com o pé direito, gostaria que vocês ajudassem o nosso público a entender o que é, de fato, o hidrogênio verde, que a gente tem ouvido tanto falar, principalmente aqui no universo da indústria, mas quem está nos assistindo ainda quer conhecer mais. Isabela, nos ajude. Bom, o hidrogênio, ele é uma molécula, né? A primeira molécula aí da tabela periódica. E o hidrogênio, ele é um gás. Só que esse gás, ele tem uma gama de aplicações. Por exemplo, nos combustíveis, todo combustível ele é um hidrocarboneto, ou seja, ele é hidrogênio e carbono. Se você coloca um hidrogênio que é mais sustentável, você descarboniza esse processo que utiliza o combustível. Então, o hidrogênio ele é considerado verde quando ele é obtido a partir de uma fonte de energia renovável, ou seja, a partir da fonte eólica, da fonte solar, sem emissão de poluentes, e ele tem uma gama de aplicações. Você pode colocar ele no setor de combustíveis, como eu falei, você pode utilizar ele para produzir fertilizantes, na indústria de aço, na indústria de cimento. Então, devido à sua gama de aplicações, praticamente todas as indústrias que têm utilização de calor em seus processos podem substituir o carvão, por exemplo, pelo hidrogênio. Então, devido à sua flexibilidade nessas aplicações, ele é considerado o vetor da transição energética, é o combustível sustentável que vai aí descarbonizar o mundo. Bom, a gente está falando de hidrogênio verde num contexto de Ceará, um estado que tem uma grande produção industrial no cenário nordestino e também tem ganhado, assim, ao longo desses últimos anos, um destaque nacional. Mas qual é o potencial do Ceará nesse cenário de hidrogênio verde? Bom, o Ceará ele tem uma localização estratégica que nos permite ter um potencial enorme eólico e solar. E como eu falei para vocês anteriormente, para produzir o hidrogênio verde, eu preciso dessas fontes renováveis. Então, primeiro de tudo, a gente tinha um potencial enorme de eólico e solar, que já vem sendo destaque aí, a gente vem produzindo energia limpa e exportando para outros estados do Brasil e consumindo internamente também, claro. Então, além dessa localização estratégica, o Ceará ele tem hoje uma ambiência de negócios muito bacanas para os investidores terem essa segurança jurídica e trazerem suas indústrias para cá, né? Nós temos o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que tem hoje uma infraestrutura excelente, pronta e preparada para
fazer essa conexão entre o que está sendo produzido aqui e os nossos mercados consumidores europeus, ou seja, em outros países. E, além disso, nós temos uma zona de processamento de exportação que tem incentivos fiscais já estabelecidos para essa produção e um polo industrial que está ali pronto para consumir esse combustível. Então, o que é que nós temos hoje aqui no Ceará, né? Eu falei de potencial, nós temos diversas características que nos colocam aí na vanguarda dessa tecnologia e o que é importante é a gente pensar, e qual é o status desses projetos hoje, né? Acho que isso é uma coisa interessante para a gente trazer aqui, essa oportunidade. Sim, porque às vezes a gente fala de hidrogênio verde, para quem não conhece, é algo muito distante, mas essa realidade está batendo a nossa porta, né? Então, como é que estão esses projetos que estão chegando aqui? Perfeito. Atualmente, Michel, nós temos mais de 30 memorandos de entendimento assinados entre esses investidores e o governo do estado, por meio do Porto Pecém. E desses mais de 30 memorandos, 7 projetos já estão na fase de pré-contrato. Então, são projetos que já estão ali pagando pelo aluguel da área, fazendo sua análise para saber se, de fato, eles vão conseguir tornar esses projetos realidade. Mas são investimentos que hoje já foram anunciados aí, cerca de 30 bilhões de dólares de investimento. E uma das empresas é a Fortescue, né? Por isso vamos conversar sobre a Fortescue agora, a partir de agora. Hugo, para que as pessoas também compreendam, a Fortescue é uma mineradora, mas também com origem australiana, mas está completamente envolvida nesse assunto de transição energética, de produção de energia limpa. Então fala um pouco de como a empresa está pensando essa atuação aqui no Brasil, notadamente no Ceará também. A Fortescue iniciou como uma mineração na Austrália, como um projeto de mineração, mas especialmente após 2015, com a assinatura do Acordo de Paris, em que a empresa se engajou nos compromissos que foram estabelecidos nessa agenda, ela passa a se transformar hoje a uma empresa de tecnologia, de energia e de mineração. Então, ela passa a desenvolver projetos em vários países e aqui no Porto do Pecém nós temos o projeto mais importante, o projeto mais avançado, né, onde todas as vantagens que a Isabela mencionou estão sendo analisadas em detalhes, né, do ponto de vista de captação de água, alternativas para a água, para fazer elettrólise, que ela explicou, a questão da obtenção da energia renovável para poder fazer o processo de eletrólise e depois todas as negociações para buscar um comprador, para poder viabilizar a logística de transporte e, com isso, poder tomar a decisão final de investimento. Bacana. É interessante também a gente compreender como que a Fortescue tem pensado seus objetivos de trabalho aqui no Brasil, e já que nós temos essa grande estrutura no Pecém, você pode pontuar esses objetivos da empresa aqui a médio e longo prazo? O objetivo está bastante focado em viabilizar o projeto. Então, objetivamente, poder fazer com que o projeto se torne uma realidade, né? O projeto estava numa fase de pré-viabilidade, ano passado ele passou por uma etapa de viabilidade, então agora se estuda a viabilidade do projeto e a próxima etapa conseguindo reunir todos os elementos e os aspectos que viabilizam o projeto, tomar a decisão final de investimento. Então esse é o grande objetivo da Fortescue, eu diria, não apenas no Brasil, mas no mundo. Que bom. Isabela, a gente sabe que o Ceará tem se destacado no país e também no mundo como um lugar especial, né, para se produzir energia limpa. O hidrogênio verde tem tudo a ver com isso. Você pode explicar para a gente por que a gente tem esses critérios que são tão importantes para quem quer investir no país, quer investir no Ceará e até para quem está envolvido nesse projeto lá no Pecém? O Hugo comentou um ponto bem bacana, que é essa questão de tornar os projetos realidade. O que vai fazer esses projetos serem realidade é o menor preço, né? Então, a gente tem que ter competitividade. E acho que todos esses fatores que eu destaquei anteriormente, eles demonstram como o Ceará tem as melhores condições do mundo para ter o hidrogênio mais competitivo e conseguir aí participar desse mercado global. A gente consegue até falar sobre essa ligação entre energia eólica e solar em relação a outros pontos do mundo, né? Quando a gente cita que aqui é possível produzir com mais eficiência, é isso? Com certeza, e assim, o que eu costumo dizer é que o Ceará, ele tem um potencial tão bacana que dá para descarbonizar não só a nossa economia, mas também de vários outros países. Um aspecto importante é quando a gente fala em transição energética, é importante compreender o que é essa transição energética, né?
Então, basicamente, eu falo, o mundo está buscando diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, que é a principal fonte de energia para o mundo, e poder migrar para outras fontes que sejam mais amigáveis, mais sustentáveis, mais verdes e que diminuam esse impacto sobre as mudanças climáticas. O que acontece é que essa transição ela não é simples. Então, quando a gente fala de um produto novo, de um vetor energético novo como o hidrogênio, por mais que ele tenha toda a flexibilidade que a Isabela mencionou e que ele tenha todo esse potencial, mas ele precisa ter mercado, ele precisa ter infraestrutura, ele precisa ter consumo. Se a gente fala em hidrogênio para células de combustível de carro, você precisa ter carros e formas de abastecer esses carros para isso. Então, existe um tempo para que a infraestrutura seja adaptada ou criada para que esse potencial possa encontrar um lugar para se viabilizar, né? Tudo tem um início. Tudo, né? Tudo tem um início. Isabela, você esteve recentemente na Europa participando de um grande encontro internacional sobre hidrogênio verde. O que você viu nessa missão, né, que foi tão bem conduzida pela FIEC, que te chamou mais atenção? Assim? Olha, Shell, foi uma experiência fantástica. A FIEC está há 2 anos já participando desse evento, levando esses diferenciais competitivos para a Europa, né, para o mundo, mostrando o que o Ceará tem de bom para oferecer. E foi muito bacana ver a evolução desses projetos, né? Na Europa, a gente observa que tem plantas pilotos espalhadas pelos países, onde você consegue ver a tecnologia de fato em operação. Porque, como o Hugo disse, não é uma transição simples, mas todo mundo tem que se envolver, todos os setores vão ser impactados por essa transição energética. Então, é importante a gente testar essa tecnologia em plantas pilotos, em plantas de maior escala, para o mercado ir se formando. E o que eu achei bacana é porque, diferente da eólica e da solar, que a gente viu tudo acontecendo e demorou um pouco a chegar no Brasil, agora no hidrogênio, a sensação que eu tenho é que nós estamos fazendo parte dessa mudança, né? O cenário está se formando a nível global e nós, como cearenses, né, as indústrias cearenses, estão fazendo parte desse cenário. Então, a gente observa aí um crescimento significativo do número de interessados no tema, os projetos começam a se tornar realidade. Então, por exemplo, no Porto de Roterdã tem uma planta já de 200 megawatts, a gente já está falando de uma escala enorme, né? 200 megawatts em construção, um projeto da Shell. Toda a infraestrutura de distribuição desse combustível já vai sendo adaptada para isso. E assim, um ponto alto que eu achei foi uma visita que nós fizemos a um navio da Fortescue, que foi muito bacana, porque foi um navio que ele operava usando diesel mesmo, e ele foi todo adaptado como um projeto da Fortescue que está ali, adaptando esse consumo de combustível que era puramente de diesel, para já utilizar uma mistura com amônia, ou seja, já é um blend do combustível, né, uma mistura que impacta na descarbonização. E assim, enquanto Senai, a gente tem muito orgulho de ver que estamos trabalhando próximo de empresas como a Fortescue, e não só a Fortescue, mas também a GIZ, que foi outro ponto importante que nós destacamos no evento, foi motivo de uma das palestras lá que eu representei o Senai, com muito orgulho representei o nosso diretor Paulo André, e falar que hoje o Senai Ceará está trabalhando junto com o governo alemão, junto com o Ministério da Economia e Energia alemão, BMWE, por meio da GIZ e da TÜV Rheinland, para desenvolver aí um treinamento específico de operação portuária com hidrogênio. Então, algo inédito que a gente pode entrar em detalhes depois, mas me enche de orgulho ver como nós estamos diante de uma grande oportunidade e que isso é uma oportunidade para todos nós, para os nossos alunos que estão nos ouvindo. Muito bacana. Bom, falando em orgulho, Hugo, nós também temos aqui o orgulho de ter tido a Isabela no evento como praticamente uma representante do Brasil, uma palestrante que foi lá com seu destaque. Como é que foi a repercussão, Isabela, do que foi apresentado por você lá, desse potencial cearense em termos de energias, para os participantes desse grande evento? É muito bacana porque a gente observa outros países da América Latina, principalmente, que vivem a mesma realidade que a gente, né? Que tem aí um enorme potencial, mas que muitas vezes o investimento está na Europa, não está 100% aqui no nosso continente. Então, você consegue ver as sinergias que existem entre esses países e como esses projetos podem ser fortalecidos a nível de coletividade, né? Eu acho que isso é muito bacana. E a aproximação com esse mercado, para que os nossos alunos possam participar, para que os nossos alunos possam estar presentes nesses projetos, que é o que a gente vem trabalhando, né? Inclusive, uma pergunta que eu quero fazer para vocês responderem conjuntamente: como é que Senai e Fortescue estão trabalhando em ações juntos para viabilizar todos esses projetos e pensando soluções nesse ponto?
Eu acho que é um trabalho de mãos dadas já há alguns anos, né? Eu não saberia dizer exatamente, mas uns 4 anos, que envolvem várias pessoas, desde o presidente da FIEC ao nosso diretor no Brasil, trabalhando temas de política, de regulação, de incentivos fiscais, enfim. E no nosso nível aqui, eu e a Isabela, a gente tem trabalhado desde o ano passado com uma parceria para focar na capacitação de mão de obra, né? Então, poder entender, e hoje a FIEC está fazendo um trabalho muito bom, hoje de manhã nós tivemos numa dinâmica de trabalho, para justamente definir qual é o perfil dos profissionais do futuro. Então, essa indústria traz oportunidades e a gente precisa entender quais são as necessidades de capacitação, as necessidades de formação que hoje esses jovens precisam ter, ou até mesmo os adultos já formados que podem se requalificar, para poder garantir que esse processo seja justo e que possa absorver essa demanda de mão de obra e de geração de emprego. Até adaptando um pouco a pergunta para você, Isabela, como é que o Senai tem apresentado sua própria infraestrutura de portfólio, até a física mesmo, para preparar essa mão de obra para esse futuro tão breve assim? Bom, o Senai, diante desse cenário que se forma, resolveu construir um novo empreendimento, que foi o Centro de Excelência para a Transição Energética Professor Jurandir Picanso. Esse foi um empreendimento que nós construímos no Senai da Barra do Ceará, que está aberto à visitação do público, entra em contato com a gente faz essa visita, principalmente de grandes grupos, mas também está disponível para quem quiser ser nosso aluno, né? Nesse grande empreendimento, nesse novo prédio, a gente consegue ter vários parceiros lá, como a Fortescue, como a Aeres, como a GIZ, dentre tantas outras que são muito importantes para a gente. E com esse Centro de Excelência, a gente consegue mostrar para os alunos, no nosso laboratório pioneiro de hidrogênio verde, todo esse funcionamento da tecnologia, desde como é produzido o hidrogênio, como esse hidrogênio é convertido em eletricidade, como ele é aplicado em veículos. Então, a gente consegue se posicionar no mercado como a escola profissionalizante que vai estar aí treinando, capacitando essas pessoas. Então, eu acho que como a gente vem se posicionando hoje é realmente como protagonista, que tem a melhor infraestrutura, que vem trabalhando junto com as universidades, junto com as empresas, para realmente preparar as pessoas para esse cenário. E é realmente fazer esse convite a você que está acompanhando o nosso Pod Senai, que você pode ir lá na Barra do Ceará, no Senai da Barra do Ceará, conhecer o Centro de Excelência para a Transição Energética Professor Jurandir Picanso, que é realmente um espaço bastante interessante, com laboratórios, com a pá eólica para você conhecer de perto, fala sobre hidrogênio verde, temos uma estrutura bem interessante lá, vale a pena você conferir. Bom, para quem está na dúvida ainda sobre se vale a pena seguir, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, dessa grande promessa para o Brasil e para o mundo nas áreas de energias sustentáveis, vocês representando duas instituições diferentes, mas parceiras, o que vocês têm a dizer a esses alunos que estão nos acompanhando, para quem quer fazer parte dessa revolução verde? Que caminho seguir? Eu sugiro a todos os jovens, fiquem atentos, acompanhem as notícias, acompanhem as informações, busquem instituições como o Senai, que capacita, que oferece programas de curto, médio e longo prazo de formação. Acho que isso é importante, e que entendam que esse é um processo sem volta, né? Por mais que o tempo dessa transição energética seja, como nós falamos, um tempo ainda elástico, nós não temos uma certeza se isso é rápido, se isso é um pouco mais devagar, mas ele é um processo sem volta, né? Nós iniciamos uma transição, iniciamos uma jornada, e quem começar a participar dessa jornada desde o início se beneficiará do ponto de vista de poder juntar o seu nome a esses projetos, né? Fazer parte unir o seu objetivo pessoal e profissional com o objetivo desses projetos. Isso é muito importante você dizer, porque é um processo que não há dúvidas. Não há dúvidas. Vai acontecer. E já está acontecendo. Já está acontecendo, e as pessoas que ainda não perceberam isso no dia a dia, voltando ao que você falou, informando-se melhor, tendo acesso às notícias e buscando as formações corretas, vai entender que é um processo que não tem mais volta. Não tem mais volta. É como os carros elétricos, né? Isso. Então, não tem mais volta. Você pode falar, não, vai vender menos carros esse ano do que ano passado, mas já é uma realidade, né? Então, o processo de transição energética com hidrogênio verde segue a mesma lógica,
né? Então, acho que tem bastante oportunidade de formação, é interessante também observar o que está acontecendo em outros países, né? Então, eu acho que isso, a experiência que a Isabela traz, de poder ampliar a visão, não apenas do Ceará, mas como o mundo está lidando com esse processo, as dinâmicas das economias globais, isso é importante para poder fazer. Depois, a partir da sua vocação profissional, cada um vai ter uma vocação profissional, você vai ter oportunidades na área da engenharia, na área da automação, na área das humanas também, quando a gente fala em transição justa, em inclusão socioeconômica, socioprodutiva. Então é um mercado bastante amplo, e aí a pessoa vai poder sentir a sua vocação e poder encontrar os meios para participar desse processo. Que interessante. Estava lendo até que o Bill Gates, em 2023, criou um artigo numa página dele que diz que uma das profissões que vão resistir à inteligência artificial, um dos mercados que vão resistir à inteligência artificial, é o mercado das energias, ou seja, haverá muita demanda ainda para que pessoas e não a própria inteligência artificial trabalhem em todos esses critérios que você falou, em todas essas áreas de atuação, porque de fato estamos em transição. Inclusive a inteligência artificial precisa de energia. Exatamente. A inteligência artificial precisa de muita energia. Você quer comentar, Isabela, assim, o que é preciso fazer hoje sob essa ótica que você tem da formação, da capacitação, para que esses nossos alunos se sintam até inspirados a entrar nesse meio? Eu acho que o Hugo foi muito assertivo nas palavras dele, eu concordo 100%. Então, apenas para complementar e dizer que estejam preparados, porque a gente está diante de uma oportunidade enorme de criação de empregos. Aqui na FIEC, estudos que foram desenvolvidos pelo Observatório da Indústria junto com o MIT, afirmam que serão criados cerca de 80 mil empregos durante essa fase de construção do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará. Então serão muitas oportunidades. E elas não se restringem a uma única área. É como eu estava explicando, né? Vai afetar o setor da mobilidade, o engenheiro de automação, todos vão ser impactados com esses novos empregos. Então, assim, hoje o Senai Ceará tem um portfólio de mais de 300 cursos. Para quem quer trabalhar com o hidrogênio verde, com a transição energética, eu sugiro focar num curso, por exemplo, de segurança aplicada ao armazenamento e à distribuição do hidrogênio verde, um curso rápido aí para profissionais que já têm um técnico em mecânica, em eletrotécnico. Mas além disso, a gente tem um portfólio de energia solar muito bacana também, com cursos que vão aí sobre a montagem dos sistemas fotovoltaicos, sobre o comissionamento dos sistemas fotovoltaicos e também sobre como fazer um projeto de energia solar. Além disso, cursos voltados aí para a energia eólica também, que é um setor que aqui no estado do Ceará é o quarto do país com o maior número de parques eólicos. Então, cursos voltados aí para manutenção de parques eólicos, num padrão internacional da Global Wind Organization. Cursos voltados também para a parte de reparo de pá eólica, que é uma demanda que vem crescendo, né? Esses parques precisam de manutenção. Então, a minha dica é vejam um portfólio e se capacitem cada vez mais, porque a gente está falando de um mercado global. Então, se é um mercado global, as pessoas precisam ter cada vez mais... O mercado fica mais competitivo. Então, você precisa se preparar melhor, né? Tecnicamente, conhecer as tecnologias, estar atento aí ao que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de regulação, mas também do ponto de vista de decisão estratégica mesmo, do ponto de vista climático e ambiental. E outra dica aqui extra é aprender o inglês, porque a gente está falando de multinacionais de mercados conectados, então todos esses profissionais, né, principalmente os que terão aí os cargos mais altos, precisam ter o segundo idioma, além da formação. Tá vendo aí? Ela deu uma dica de ouro, hein? E inclusive, voltando ao que você falou, Isabela, no início, para produzir hidrogênio de forma verde, precisamos da energia eólica e da energia solar, que se convergem para a produção do hidrogênio. E a gente convidou você a conhecer o Senai da Barra do Ceará. Você também vai ver lá os painéis solares, né? Toda a questão dos cursos que são voltados para a área das energias. A unidade do Senai da Barra do Ceará é especialista nisso. Tenho certeza que você está assistindo a gente aí, vai adorar conhecer lá. Bom, estamos chegando ao fim do Pod Senai, mas tivemos aqui uma conversa maravilhosa, cheia de muita perspectiva para o seu futuro, que está nos acompanhando, também para o futuro do nosso país. Agradeço demais a vocês separarem esse tempinho para conversar aqui com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer ao presidente da FIEC, Dr. Ricardo Cavalcante, ao nosso diretor regional do Senai Ceará, Dr. Paulo André Holanda, e também a nossa gerente da unidade de educação do Senai, a Sônia Parente. O Senai continua de portas abertas para quem quer transformar a sua vida por meio da educação profissional. E não se esqueça, a indústria
está de olho nos talentos formados pelo Senai Ceará. Acesse a plataforma Oportuniza e descubra as oportunidades e transforme-as em realidade. O futuro já chegou e ele, segundo o que a gente conversou aqui, é verde. Nos encontramos no próximo episódio do Pod Senai. Até lá!